que pensa Joaquim Barbosa? O que pensa Joaquim Barbosa sobre o Brasil? Eu não sei. Eu acho que nenhum dos nossos ouvintes e internautas sabe. Por quê? Porque ele nunca expôs num artigo, num ensaio, em um livro, né, numa longa entrevista, o que ele pensa sobre o Brasil. No caso dele ser candidato a presidente, seria pelo Partido Socialista Brasileiro, qual que ele acabou de se inscrever. Por quê? Porque no Brasil, para ser candidato a presidente, de acordo com a Constituição, precisa ter filiação partidária, condição indispensável. Eu fico pensando, porque Joaquim Barbosa faz parte muitas dessas pesquisas de opinião, grande parte delas sem nenhuma base metodológica segura, confiável e que permita que possamos analisar seus resultados. Se a base metodológica é frágil, os resultados não valem nem a pena comentar, nem a pena. E nós já falamos sobre isso nesses últimos dias tal. Joaquim Barbosa pensou o quê? Eu sei sobre algumas coisas que eu vi uma tuitadinha, né? Por exemplo, sobre o impeachment. O impeachment de Dilma Rousseff, diz o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e que presidiu por alguns meses, brevemente, o STF, que foi o impeachment Tabajara. Ou seja, o que ele estava querendo dizer era uma farsa o impeachment de Dilma Rousseff. Então, esse ponto eu sei. Eu acho que os brasileiros também saberão. O provável candidato a presidente pelo PSB diz que o impeachment de Dilma foi uma farsa. Então, esse é um registro. Uma coisa que eu não sei, que fica difícil, que acho que os brasileiros teriam de saber em termos de princípios, antes de descer para outras questões. O que ele pensa sobre a prisão do Lula? Também não sei, desconheço. O Brasil inteiro falou sobre a prisão do Lula. Até hoje, no jornal o Globo, Marina Silva fala sobre a questão. O que pensa Joaquim Barbosa sobre a prisão do Lula? Também foi uma prisão tabajara? Será? Como ele não falou nem contra, nem a favor em momento algum, eu não sei qual é a posição de Joaquim Barbosa. Silenciar em momentos tão graves da vida política brasileira é uma boa estratégia eleitoral? Creio que não. Por outro lado, e aí de forma mais profunda, o que ele pensa em termos de um projeto para o Brasil? O que ele pensa sobre a economia brasileira, sobre as relações exteriores, a segurança pública, a educação, saúde, transportes? Desconheço. Nunca vi ele falar sobre qualquer desses assuntos. Nenhum deles. Nunca vi um escrito. Por sinal, a obra, eu não gosto muito de falar assim, mas a obra de Joaquim Barbosa é desconhecida, né? Ele chegou ao Supremo de forma surpreendente. Há uma informação atribuída a Frei Beto, que tudo foi por causa de um voo a Brasília. Sem querer, Joaquim Barbosa sentou ao lado de Frei Beto, começaram a dialogar. Frei Beto gostou da conversa, pediu um cartão de Joaquim Barbosa. Pouco depois, naquele mesmo dia, Frei Beto ia encontrar o presidente Lula no seu primeiro mandato. Entrou o assunto sobre a STF e Frei Beto lembrou do cartão e da conversa que teve no avião e entregou o cartão ao presidente Lula, que gostou da conversa do seu orientador espiritual, aquele que apoia Fidel Castro, o Frei Beto, gostou da indicação de uma conversa de avião e chamou Joaquim Barbosa para conversar. E desta forma ele foi, por mais incrível que pareça, indicado por ele ao Senado, primeiro para ser sabatinado, a farsa de sempre, chegou ao Supremo Tribunal Federal. Acompanhei sua ação no Supremo Tribunal Federal. Na ação penal 470, ele foi o relator. E foi um trabalho muito longo, de 5 anos, entre o recebimento do inquérito, 2245, se não me engano, até a denúncia virar ação penal 470, 5 anos depois. Foi em 2005, né? Em 2007, em agosto, e começou o julgamento em agosto de 2012. Agora, são esses os predicados para ser presidente da República, ser uma pessoa conhecida, tal. Pois ele pode ser qualquer um, né? Já teve até animador de auditório que queria ser candidato a presidente agora nesse ano. Já teve de tudo. Isso para ver a fragilidade de lideranças. Não há lideranças no Brasil. Um animador de auditórios achou que tinha condições de ser presidente no Brasil, né? Que distribui prêmios, tal. Nós estamos vivendo o pior momento da história do Brasil republicano. Tempos, costumes. Vou aqui, não vou falar em latim, porque isso está reservado só a Joseval Peixoto. É o Cícero. Mas acaba de falar. Então, a questão toda é o seguinte, quer dizer, o Joaquim Barbosa tem dizer que tem direito de ser candidato? Tem. Ele está no pleno dos gozos dos seus direitos? Está. Se filiou a um partido político? Sim.
pode ser candidato a presidente. Mas, Joaquim Barbosa, o senhor tem que dizer claramente, e o senhor não acha que é juiz, o senhor vai ser político, é diferente. O senhor tem que apresentar o seu programa e pôr a cara para bater. E saber o seguinte, quando a gente põe a cara para bater, a gente bate e apanha. A história é a seguinte, de novo, é aquela coleção de candidatos que se dizem candidatos e que a gente olha e não tem muita segurança. Entrou aí para essa coleção do presidente Michel Temer, Henrique Meirelles, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e agora o ministro Joaquim Barbosa. O presidente do PSB, Carlos Siqueira, fez questão de dizer que vai começar logo a pré-campanha do candidato Joaquim Barbosa. Mas conversando ali com os deputados e líderes do partido, a gente vê uma insegurança, o ajuste de Joaquim Barbosa com a fala política, com a área política. Mas você disse no início uma questão interessante também, que é os candidatos que não serão candidatos, né? E que eles acabam ocupando parte do nosso tempo e a paciência do nosso ouvinte internauta. Joaquim Barbosa não aguentou uma reunião política, que é a coisa mais normal. Ele que sequer queria tirar foto com uma senhora negra, ele não queria tirar foto que achou que seria usado na campanha eleitoral. É claro, vai tirar foto, a senhora é candidata, né? Ele não aguentou uma simples reunião. Como é que ele pode aguentar uma campanha eleitoral e ser um dia, caso assim deseja o eleitor, presidente do Brasil? Então tá diminuindo, né, Zé? Coloca o Henrique Meirelles nessa lista. Henrique Meirelles também. Que e o Emael e o Levi, será que vão esse ano? Esses vão. Esses aí são figurinhas carimbadas nas eleições. O Emael volta. Esses sim, são donos de partidos, né? Eles têm a franquia e pronto. E vendem as franquias estaduais, repassam para os líderes estaduais, aí já está garantido. O Emael já tem a musiquinha, a gente pode até cantar. Ei, Emael, o democrata cristão.